tremer. A ventoinha ali. Você vê ele chorando. Bom, então vamos Eu lá, falei, é pessoal. igual o Fluminense quando olha o Flamengo. Não. Eu vou cortar isso da gravação. Da gravação. Pessoal, tá gravando, né? Deixa eu atender o aluno que chegou aqui. Pessoal, boa tarde a todos, né? Hoje vocês têm bastante professores aí na tela junto com vocês, né? Como a gente combinou na aula passada, né? Eu e Luiz Maurício combinamos com vocês, a gente ia trazer dois professores que são lá do Campus Centro, né? E tem bastante experiência aí nessa parte de auxiliar os alunos na criação de projetos de TCC. Tá? Então eu pedi aí um pouco do tempo escasso deles, né? Porque eles agora tá todo mundo nessa correria, tá? E eu pedi um pouquinho do tempo deles para eles darem uma palavrinha, para eles passarem a visão deles, a experiência deles, que eles têm também na orientação dos alunos. Eu sei que justamente nessa fase inicial vão surgir muitas dúvidas, né, de como criar o TCC, como escolher o tema, como escolher o orientador. Vocês estão nessa fase, a gente está passando por essa fase agora, né? Então eu queria aproveitar essa experiência dele, essa expertise que ele já tem, para justamente a gente compartilhar, trocar ideias, um bate-papo, né, para vocês tirarem dúvidas também. Tá? Eu vou estar aqui no chat agora, vou abrir o chat aqui e vou acompanhando e repassando as dúvidas. Tá certo? Então, pessoal, vocês querem... É um bate-papo, tá? Não tem uma formalidade. Né? Vocês querem começar fazendo alguma colocação, Fernando, para os alunos? Deixa eu só dar uma palavra aqui. Então vai. Eu queria agradecer aí a disponibilidade do Fernando e do Vinícius. Muito obrigado aí mesmo. A gente teve essa ideia aí de trazer vocês para ajudar realmente os alunos, quer dizer, é um primeiro momento, é um primeiro TCC da vida deles, espero que de muitos ainda. Então, esse encaminhamento de projeto, como é que eles fazem, como é que não faz, como é que eu escolho, essas dúvidas, como é que eu me organizo, eu acho que é muito interessante a gente conversar um pouco com eles, por isso a necessidade, não a necessidade, mas a vontade de trazer gente de fora, porque eu e o Kiko a gente fica repetindo, às vezes a mesma coisa, mas tem uma outra visão, é muito interessante. Então, eu queria agradecer de fato aí a disponibilidade de vocês dois, muito obrigado mesmo pela disponibilidade e fiquem à vontade para discursar aí. Então, vamos lá. Fernando, quer... Pode ir, Fernando. Então, meu nome é Fernando, né? Professor aqui orgulhoso professor do Instituto Federal, cara, muito orgulho. Como professor Luiz Maurício, professor, a gente tem muito orgulho daqui do IFE, a gente espera que dentro do nossa capacidade a gente possa fazer o melhor por vocês, né? E só que quando a gente é aluno, a visão da gente, eu fui aluno a vida inteira e quero continuar sendo aluno, né? Mas a visão da gente, às vezes, a gente, ou alguns casos mistifica o processo de ensino, ou às vezes a gente não vê o porquê que está aprendendo determinadas matérias, né? No final do cômputo geral, às vezes a gente não entende por que está passando por determinadas dificuldades durante o ensino, né? E assim, eu queria só deixar claro para vocês que, assim, meu ponto de vista, depois os colegas me corrigem se eu estiver errado, vocês estarem fazendo o curso técnico é uma oportunidade muito grande de começar a adquirir uma bagagem profissional. O curso técnico ele traz isso, conforme o professor Luiz Maurício estava falando, ele traz você para praticar e para experimentar e conhecer essa vida profissional do futuro, né? Que você vai galgar um emprego, você vai trabalhar dentro de uma empresa, interagir com outras pessoas, mas você já começa aqui no curso técnico a experimentar um pouquinho dessa vivência do que é o técnico, do que é ser um técnico, né? Que está dentro de uma vida profissional, né? A gente às vezes precisa
ter não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento, a competência, o respeito, né? A experiência de ter de fato feito, não é só passar na prova, né? Então essas coisas a gente vai adquirindo, né, nesse momento, pelo menos o que eu tenho observado, eu infelizmente não pude fazer um curso técnico, eu não tive essa oportunidade, mas a gente observa que os garotos se desenvolvem, às vezes você vê um garoto no primeiro semestre é um, quando sai lá no último semestre é outro, já está preparado, um profissional capaz, competente, responsável, e assim, isso que a gente deseja para cada um de vocês, né? E no curso técnico, essa questão também, um outro aspecto, essa questão do TCC é mais uma dessas experiências, né? Porque no frigir dos ovos, quando você tem um técnico, um profissional de qualquer nível, que ele consegue organizar o raciocínio, que ele consegue demonstrar de forma escrita o raciocínio, os planos dele, a maneira dele resolver as coisas, esse profissional ele está melhor preparado para apresentar um projeto, para vender um projeto, né, para conduzir outros colegas num caminho de solução de um problema. Então, o TCC, no meu ponto de vista, os colegas me corrigem se eu estiver errado, é uma oportunidade de vocês demonstrarem essa capacidade de organizar, né, capacidade de analisar problema e soluções, de você ver a viabilidade técnica, a viabilidade econômica, a viabilidade prática de algumas dessas soluções, você descrever metodologicamente o que passos você pretende dar para resolver esse problema e mostrar os resultados que você atingiu. TCC, mais ou menos por aí, né? Lógico que, dado aos níveis de formação acadêmica, você vai ter um rigor cada vez mais alto, né? A gente não vai exigir de vocês um rigor acadêmico de nível de doutorado para o teu TCC, mas a gente está dando essa oportunidade para vocês experimentarem já essa forma de organizar, né, o pensamento, a solução de problemas, para que, a partir dos conhecimentos que vocês estão adquirindo, vocês demonstrarem de forma escrita a solução, né? Vocês podem ter certeza que esse TCC do nível técnico, ele cumpre também uma lógica que mais tarde vocês vão reutilizar essa lógica para, lógico que em níveis diferentes, mas vão reutilizar essa mesma lógica para nível superior, para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Lógico que o rigor vai aumentando, né? Mas essa experiência que vocês estão tendo é uma experiência muito rica de passar por um TCC, né? E, além disso, também vejo como vira um cartão de visita, né? Vai para o currículo seu que você foi capaz de desempenhar um projeto que foi aprovado, que foi executado com orientação de professores. Imagina que você desenvolva um projeto de domótica, de automação residencial, num curso técnico, por exemplo, e isso vai para o seu currículo. Daqui a pouco você tem no seu currículo já comprovado por professores de um Instituto Federal de Tecnologia, né, que você tem experiência nessa área. Então vai para o currículo também, né? Não sei Perfeito. se eu falei demais. Não, perfeito. É exatamente isso, né? Vinicim, você que tem o DNA do Instituto Federal, né? Conta aí a sua experiência, como é que foi essa caminhada aí de tantos TCCs e hoje em dia um grande mestre orientador de TCCs. Nada. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou professor também lá do Campo Centro, né? Fui aluno do Luiz Maurício, só para dizer a idade dele. Trabalhei com o Kiko, né? Com o Fernando, né? Aprendi muito, né? Na verdade, o Kiko e o Fernando é que me ensinaram, né? Muito, direcionaram muito o que eu trabalho hoje, né, nessa parte de redes, parte de servidores, parte de infraestrutura, eu aprendi com os dois, né, então eu fico muito feliz, vocês estão bem direcionados aqui, né. O que está falando da cria do IFE, né, ou seja, eu fiz curso técnico no IFE, fiz faculdade, pós, e só o mestrado, que foi lá na UENF, mas
E aí, o primeiro contato que eu tive com o TCC foi na graduação, que no técnico lá não tinha, era um estágio, na verdade, aí eu já trabalhava fora, então, por eu já trabalhar, era só colher as assinaturas, fazer um relatório lá do que eu fazia. Então, e aí o primeiro contato que eu tive era em questão do TCC. O TCC ele tem uma coisa bem interessante, né? Como o Fernando falou bem, né? Existem diferentes níveis, né, do ensino. Então, o TCC para o curso técnico é uma coisa, para a graduação é outra, para o mestrado, para o doutorado é outro, né? Mas, em geral, assim, para a graduação, para o técnico e para a graduação, eu observo que o TCC você tem que ter uma ideia e você conseguir ir, né, fazer aquela ideia virar uma realidade, né? E aí a grande dificuldade que vocês vão passar, que eu passei, mas ao mesmo tempo é uma coisa extremamente animadora, é porque vocês podem observar o seguinte, que durante a jornada de vocês como alunos do técnico, vocês estão estudando as disciplinas separadas, né? Então, vocês têm uma disciplina de banco de dados, tem uma disciplina de programação web, tem uma disciplina de servidores, tem uma disciplina de programação específica, e parece que as coisas estão soltas, né? Então, quando você vai na disciplina de banco de dados, você está estudando apenas banco de dados ali. Então, você vai aprender a modelar um banco de dados, vai aprender o SQL, né? E vai aprender a entrar no banco de dados e digitar os comandinhos SQL lá dentro do banco de dados. Mas aí, na prática, na vida real, aquele comando vai ser disparado por uma aplicação, né? Então, a vida real é essa. Então, você, na verdade, a gente até tenta fazer uma integração, os professores, por exemplo, o professor de programação, ele vai tentar fazer uma conexão com o banco de dados, mas às vezes a ementa não permite isso. Então, no TCC, é a oportunidade de vocês terem uma ideia e vocês tentarem fazer essa ideia virar realidade. E aí vem o X da questão, porque às vezes, quando você percebe, você vai precisar pegar um pouquinho de cada coisa que você estudou e fazer a coisa funcionar. E é aí que começa a surgir as dúvidas, é aí que vocês têm que sair procurando os professores. Professor, como é que eu integro isso com aquilo? E agora? Está pronto, mas está no meu computador. Como é que eu boto isso no ar, na internet? Entendeu? Então, essa é a coisinha gostosa do TCC, mas é aquela coisa também que traz um certo pavor, porque em um primeiro momento você tem até uma síndrome que o pessoal fala, que é a síndrome do impostor, né? Que é uma síndrome que você se acha sempre, né? A gente da informática tem muito isso, a gente nunca se acha capaz de fazer a solução, né? A gente sempre se sabota, a gente acha aquilo extremamente complexo e apavorante, né? Porque você não está claro o caminho certinho, né? Porque é exatamente isso, é difícil você relacionar as disciplinas. Então, uma coisa muito importante, eu acho, para o técnico, para o TCC, para o técnico da graduação, é isso, é conseguir ter uma ideia, botar a ideia, virar realidade, mas aí você vai precisar de programação, você vai precisar de banco de dados, você vai precisar de estrutura, aquilo vai rodar em algum servidor, de repente você vai precisar de alguma noção de servidor, aí para rodar no servidor você precisa entender sistemas operacionais, aí você precisa entrar o servidor em Linux, aí você lembra aqueles comandos básicos de Linux que vocês viram lá no primeiro módulo, e aí a coisa vai se juntando, entendeu? Mas a realidade é essa, né? Então, o que me deixou, assim, depois que eu fiz o TCC da graduação, abriu a mente que eu consegui entender, de repente, no fim da graduação, meio que eu entendi o relacionamento de tudo aquilo que eu estava estudando, que eu estava vendo separadamente, e agora eu consegui entender a relação daquelas disciplinas. Então, isso vocês vão passar, esse pavor, às vezes, vocês vão passar, que vocês não vão conseguir fazer as coisas se ligarem, mas aí uma vez entendendo, você fica assim, caraca, olha só que bacana, ó. Você cliquei em um botão aqui, você vê um monte de coisa acontecer por baixo dos panos que você fez, você programou, você projetou aquilo dali, então é bem bacana isso aí, né? Uma coisa que eu tenho costumado muito fazer, né, principalmente ter uma ideia
né? Isso fora da vida acadêmica, assim, de questão de estudo. Às vezes eu tenho uma ideia de fazer algum sisteminha, botar algum servicinho no ar, e aí eu fico com aquela ideia na cabeça. Eu não sei como é que eu vou resolver aquilo. E aí eu vou começando a estudar e tentando ir fazendo. Aí eu faço, refaço, apago, não ficou legal. Aí 2 meses depois eu descubro que tinha uma forma muito mais fácil de fazer aquilo que eu fiz bem de forma gambiarra, aí faz de novo, mas fica trabalhando aquela coisinha, que no final, às vezes, não dá em nada. No final, às vezes, sai um joguinho que você projetou muito mal porcamente, que você fez um joguinho aqui, que é só uma coisinha para você, mas você vai estudando, fica em cima daquilo, vai trabalhando, vai tentando melhorar, como se estivesse montando um carro, né? Imagina, quero construir um carro, não tem a mínima noção, não tem uma noçãozinha de mecânica, então pega o motor, bota aqui, liga isso aqui, né? A parte de robótica é muito bacana por conta disso, a parte de redes, tem vários simuladores também que a gente pode ficar brincando, montando, né? E programação é um mundo, né? Você pode programar qualquer coisa, né? Pega um sistema que você já viu funcionar, tenta fazer aquela tela ali que você viu funcionando, tenta reproduzir, entendeu? Então é mais ou menos isso. O TCC ele é bacana por conta disso e ele é desafiador por conta disso. Na informática, você não vai ter banco de dados funcionando sozinho, você não vai ter programação funcionando sozinho, você não vai ter um servidor sem nada colocado lá dentro, né? Então, ou seja, as coisas se relacionam, e é isso que é o assustador e é esse o desafio de vocês aí, entendeu? Entender e fazer as coisas funcionarem. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Essa visão de vocês é que a gente quer exatamente transmitir para os alunos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, eu queria fazer uma colocação dos alunos, que eles me procuram bastante com esse tipo de dúvida, para a gente debater um pouquinho aqui, né? Os alunos, eles têm ainda uma dificuldade de, por exemplo, escolher o tema, né? Muitos se sentem até meio como se fossem cortar as minhas ideias porque eu queria fazer uma coisa e eu o orientador não quer fazer o que eu quero, ele quer fazer né, uma outra coisa, e aí eles reclamam porque eles não têm essa liberdade. Mas aí eu queria até levar isso para discussão, para que eles possam refletir também sobre isso, que é exatamente esses limites, né? Como encontrar um tema, né, para eles trabalharem e isso casar com as ideias do orientador, né? Como escolher esse orientador, tá? Porque isso tem sido uma constante nessa fase inicial da escolha do TCC. Acho que o Fernando quer dar uma palavrinha aí. Fernando, fala um pouco sobre isso. Então, aí, na verdade, você colocou vários temas, né? Dentre eles, assim, de fato, cada professor ele vai ter assim mais facilidade em navegar por alguns mares, né, e outro mais facilidade em outros. Eu, por exemplo, tenho um monte de dificuldades em alguns temas e que talvez eu poderia dizer assim, olha, melhor seria você trabalhar com outro professor, porque esse tema eu não domino muito, né? Mas, de uma forma geral, uma outra coisa interessante nesse assunto é que, por exemplo, às vezes eu tive recentemente, no ano passado, um aluno que veio me procurar dizendo assim, professor, estou com esse TCC aqui pronto, queria saber se o senhor me orienta nesse TCC aqui que está pronto já. Eu disse assim, olha, vamos ver, o que é esse TCC que você fez? Me passa aí. Aí eu fui olhar, cara, não tinha, eu não senti dentro daquele documento que ele me passou, eu não senti os indícios necessários para que aquilo fosse um TCC. Porque você vai olhar, vai analisar e ver se aquilo é um TCC, né? E o que seriam esses indícios necessários? Eu acho que isso tem a ver também com o porquê do TCC, né? Então, você faz um curso, seja ele técnico, um curso de nível superior, né? Para você receber um diploma daquilo, você tem que ter atingido os objetivos daquele nível que você está galgando, né? Então, às vezes você vai... assim, eu vi alguns alunos que às vezes eles pareciam que eles tinham a impressão de que, não, já fiz o curso, agora me dá meu diploma, né? E às vezes, o que acontece? A gente imagina que fosse um curso técnico em enfermagem, né?
ou um curso depois superior em medicina. Imagina que se a gente der diploma de médico para todo mundo que cursou a faculdade de medicina, em algum momento a gente pode estar colocando no mercado um profissional com um diploma de médico que não tenha atingido todos os requisitos necessários para professar naquele mercado, naquela área de trabalho, né? Então, o profissional que professa determinados conhecimentos, determinadas habilidades, né, ele precisa atingir, demonstrar, né, num último momento, que é a hora que você vai defender um TCC, que você vai construir um TCC e depois defender esse TCC, e está demonstrando que ele possui essas habilidades, né? Então, no TCC, a gente quer buscar essa última prova, né, essa verificação, se o aluno está de fato merecedor de um diploma que uma instituição de nível de federal de ensino tecnológico está outorgando para aquele profissional de fato, né? Em último caso, vamos acreditar que um profissional no mercado ele pode não estar preparado e pode fazer algum prejuízo para a sociedade, para uma empresa, né? Então, naquele momento ali, você está demonstrando que você é capaz de se comportar de forma com ética, com conhecimentos técnicos, com raciocínio lógico, para ser um profissional de fato naquela linha de trabalho, né? Então, o TCC eu acho que está nesse sentido, né? Não é só não é só assim, um impedimento que os professores colocam. Na verdade, não. A gente está estimulando o aluno a demonstrar que tem essas habilidades, né? E aí, para tanto, esse TCC que o aluno me apresentou, eu disse assim, olha, mas aqui você precisa, como o Vinícius falou, por exemplo, você precisa trazer conhecimentos além dos conhecimentos que você viu durante o curso, né? É interessante você trazer, demonstrar que você assimilou os conhecimentos do curso e que você consegue ir um pouco além, né? Uma vez um professor da UENF, ele me falou o seguinte, nós como professores, a gente trabalha um pouco como aquele... não tem um professor da academia de musculação? O professor da academia de musculação, ele vê teu condicionamento físico e ele estima uma série de trabalho para você se desenvolver. Mas esse desenvolvimento é dizer assim, olha, tenta fazer esse esforçozinho aqui, tenta pegar esse peso. Se ele vê que está demais para você, ele diminui. Agora, se ele vê que está na sua capacidade, ele vai estimular você a fazer aquele exercício. Para quê? Para você sair do teu ponto atual e você crescer um pouquinho, né? Aí daqui a pouco ele vai te dar um outro exercício para você de novo sair da tua situação atual de repouso, né, e você crescer, se desenvolver mais um pouquinho. Então o professor ele vai assim, ele vai estimulando você e pedindo para você se desenvolver. O curso técnico é assim. Ele quer transformar você num profissional. Então, para isso, você tem que sair um pouco da sua condição de conforto e crescer. E esse crescimento, às vezes, ele gera dor muscular, né? Mas que no caso do profissional, é uma dor de desenvolvimento de nova forma de pensar, de aprender novos conhecimentos, né? Então, dentro do que o professor Francisco estava falando, como é que a gente escolhe? Eu acho que escolher o TCC, às vezes, tem a ver com você encontrar um professor que tenha mais assim, familiaridade com aquele tema que você está querendo, que você gosta, que você está querendo, né? E aí você tem vários professores, tem que ver o que cada professor desse tem interesse, a linha de pesquisa, a linha de trabalho de cada professor desse, né? E esse teu TCC, ele focar assim, bom, aqui o que eu estou fazendo no TCC? Eu estou demonstrando que eu adquiri habilidades que no mercado de trabalho seja interessante, que isso pode ser útil de fato, que é um trabalho para um técnico no caso, um técnico de informática. Então, meu TCC tem que ter a ver com técnico de informática. É diferente você às vezes querer fazer um TCC para um técnico de informática, mas que não tenha nada a ver com informática, entenda? De repente, o troço está um pouco deslocado do sentido. Eu não posso certificar alguém como um técnico de informática se ele não está usando nada de informática, por exemplo, no TCC, né? Então, seria uma situação deslocada. Né? Então, eu vejo assim, tem alguns trabalhos de TCC que a gente aproveita e, idealmente, no meu ponto de vista, quando o aluno está demonstrando que ele utilizou, como o professor Vinícius falou,
conhecimentos que são demandados na área, porque o próprio planejamento do curso técnico ele leva em consideração que vai adicionar determinadas habilidades para o técnico, né? Então, o aluno no TCC, idealmente, tem que demonstrar o domínio dessas habilidades, né? Desses conhecimentos. E, do meu ponto de vista, o ideal mesmo, quando você demonstra que aquilo é útil para alguma empresa, que você pode trabalhar para alguma empresa como um técnico de informática resolvendo aquele tipo de problema. Você apresenta um problema que de fato é útil no mercado e mostra como você resolveria aquilo. Isso é uma forma que o TCC tem, outras também, mas idealmente eu vejo assim. E percebe que isso serve como aquela história, o cartão de visita do seu currículo, né? Você já demonstra que você tem habilidades como um técnico, experiência como técnico ao desenvolver o TCC, né? Não sei se eu respondi. Faltou responder alguma coisa, Kiko? Não, não, perfeito, cara. Essa é a questão mesmo, né? Eu até acho, Fernando, que você falou uma coisa interessante quando você fala sobre empresa, né? Porque o TCC ele também dá essa oportunidade para o aluno de ter como se fosse um primeiro contato, né, com um mundo de cobrança que ele vai ter profissionalmente, né? A gente às vezes não pode fazer exatamente o que a gente quer. É lógico que ter ideias é uma coisa maravilhosa, poder botar em prática as suas ideias, mas às vezes os objetivos não necessariamente são os seus, né? Aqueles que você projetou, né? E isso o papel do orientador ele também entra, né? Colocando aí essa visão, olha, tudo bem, essa sua ideia é bacana, mas nós temos aqui um outro objetivo, vamos usar a sua experiência, o seu conhecimento focado nessa nossa pesquisa, nessa nossa área de trabalho, né? Eu acho isso interessante. E aí, Vinícius, o que você acha? Eu posso fazer uma pergunta antes do Vinícius responder? Eu queria fazer uma pergunta. Porque a hora passa rápido, né? Quando a gente vai conversando, a hora. Quais são os trabalhos assim que vocês acharam? Não vou dizer quais são os melhores trabalhos, porque isso é muito relativo, isso depende, né, da situação. Né? Mas quais são as características que vocês identificaram assim de um bom trabalho que vocês orientaram? Por exemplo, em termos de definição do tema, em termos de organização, o que os alunos precisam fazer para que eles tenham sempre um encaminhamento bom de um trabalho ao longo do desenvolvimento do TCC? Será que vocês conseguem responder isso para mim? Luiz, deixa eu... Você quer falar, Luiz? Posso falar, posso falar. Eu vou dar um exemplo de uma aluna que nós tivemos aí no campus da Piruna. Foi quando eu entrei no IFE, eu entrei em 2012. E aí essa aluna, ela acabou sendo a primeira turma que eu peguei. Peguei 1.000 controladores, né? Eu entrei e fui para a sala de aula. Não tive tempo nem de respirar, porque a turma estava sem professor naquele momento, e aí me colocaram na sala de aula. E essa aluna veio depois, ela fez um TCC, eu ajudei a ela a fazer o TCC na época do técnico, não fui orientador dela, mas eu ajudei porque ela trabalhou comigo, controlador na época. E depois ela veio fazer graduação na UENF, ela fez Ciências da Computação na UENF. E ela me convidou para fazer parte da banca. Ela foi orientada da Anabel, para quem conhece a UENF, né? E aí elas acabaram me convidando para fazer parte da banca da Amanda. A Amanda teve até aí 2018 ou 2019, numa semana acadêmica eu chamei. Ela ficou muito nervosa, eu falei, não, mas você vai. Aí foi, e deu um show de palestra. E na defesa dela, duas coisas me chamaram a atenção. Me chamaram a atenção bem mesmo, né? Uma foi a revisão bibliográfica que ela fez, que eu falei que eu nunca tinha visto uma revisão bibliográfica impecável como a dela. E aí ela falou da iniciação científica, que é o primeiro passo da área de pesquisa que vocês vão, provavelmente, quem for fazer graduação, vai acabar tendo essa experiência da iniciação científica.
Mas o capítulo 2 dela, que é o capítulo do referencial teórico, estava realmente um brinco. Eu falei assim, eu nunca vi, eu participei de várias bancas até hoje, mas eu nunca tinha visto, eu nunca tinha feito uma crítica, deixado de fazer uma crítica, não tinha nada para marcar no capítulo 2 dela. E aí ela atribuiu primeiro à iniciação científica, mas ela atribuiu a organização do trabalho dela na iniciação científica, né? O capítulo 2 ela atribuiu à iniciação científica, mas a organização do trabalho dela durante a iniciação científica, ela atribuiu ao TCC que foi feito aí no IFE. Entendeu? Como ela já tinha tido essa experiência de fazer um trabalho acadêmico, de desenvolver um trabalho onde se exigia tinha uma exigência acadêmica e etc., ela acabou se dando muito bem na iniciação científica, né? Ela amadureceu mais quando fez o IC, mas ela atribuiu, assim, foi uma atribuição voluntária. Ela falou, isso aí aconteceu por conta disso, a gente fez, aí escrevemos alguns artigos e tal, mas o passo zero desse momento da iniciação científica foi a visão que eu tive quando eu desenvolvi o TCC lá no campus Itapiruna. É muito interessante mesmo. Às vezes, quando a gente está vivendo um momento, como vocês da Info3 estão, às vezes a gente não percebe, a gente vai perceber o fruto lá na frente. Né? Bom, Vinícius, deixa o Vinícius falar, né? Quem tem que falar é o Vinícius, convidado aí. Então, pessoal, uma coisa interessante relacionada também ao que o perguntou, né, a questão de como que a gente vê assim, um TCC aí eu vou citar duas situações, né? Eu estou atualmente orientando um grupo que eles fizeram na verdade eles participaram de um projeto do IFE, né, junto com a TI lá do Campo Centro, de fazer um sistema que gerencia access points, né, usando uma distribuição Linux lá que você substitui o firmware do access point, e eles são da engenharia, né, e eles fizeram um conjunto, uma solução para gerenciar esse monte de access points ao mesmo tempo. E a solução está funcionando lá no IFE. Então eles chegaram para mim e falaram, a gente já tem esse sistema pronto, e queria usar como TCC. E aí eu, me mostra o sistema, coisa e tal. E o sistema, ele se resume em uma série de scripts. A grande verdade é essa, né? Então, ou seja, aí eu cheguei para eles e falei, cara, o sistema de vocês, beleza, funciona. O objetivo foi atingido? Foi. Mas essa funcionalidade tem uma série de limitações, porque está funcionando via scripts, está funcionando nesse cenário. Se eu mexer uma pecinha nesse cenário, a solução para de funcionar. Eu não consigo pegar essa solução e adequar para várias situações. Então, e se a rede fosse assim, né? E se tivesse tal situação, entendeu? E aí eu fui questionando. E aí o que eu fiz? Eu meio que remodelei. E aí eu comentei, galera, vocês são de engenharia, diferente de vocês, o curso técnico. Mas quando vocês são eu comentando com eles, vocês são de engenharia, e assim, eu acho meio coisa chegar na engenharia com um conjunto de scripts e chamar isso de TCC. Então a gente poderia modelar ele dessa forma. E aí eu refiz toda a modelagem usando APIs, usando coisa, mostrei ele como é que eu acharia que deveria ser o sistema. Que aí a forma como eu desenhei tiraria essas limitações. Só que a questão é, a forma como eu desenhei, eles vão ter que meio que reescrever o sistema praticamente inteiro, porque vai funcionar de outra forma. E aí eu falei, mas vocês concordam comigo que assim fica melhor? Vocês concordam comigo que a solução que está rodando, que está funcionando, ela, beleza, resolveu o problema, mas está bem gambiarra, está bem rudimentar, está bem, né? Eu, Kiko e Fernando somos amantes de Shell Script. Sim. Mas a gente sabe que chega um momento que a coisa você não consegue expandir aquilo dali, porque a coisa fica... Então você tem casos assim, que a gente propõe uma melhoria, mas também devido ao grau
do curso, né? Então a gente acaba fazendo uma melhoria que pode. Eu falei, cara, se vocês fizerem essa solução do jeito que está aqui, isso aqui pode render uma coisa comercial, entendeu? Vocês podem, né, vender comercialmente ou distribuir gratuitamente e ir dando suporte a isso, né? Então tem várias situações. Já teve um outro aluno sozinho que desenvolveu um sistema, desenvolveu um sisteminha, acaba sendo muito baseado em scripts, mas que otimiza o Windows 10. E aí eu veio para mim, ele também já fazia isso, já dá manutenção de PCs, né? Então trabalho muito tempo com manutenção de PC e fica rodando sisteminha no computador dos clientes para ver se o Windows 10 para de botar fogo nas máquinas, né? Processador em 100%, memória, entendeu? E aí beleza, me mostra aí. Eu peguei, instalei uma máquina virtual, baixei o sisteminha dele e ele foi me explicando, isso aqui está fazendo isso, isso aqui está fazendo isso. E o negócio grande. E de fato, consumo, né, de 1 GB tanto foi para 1 GB, chegou meio que tirou a Cortana, nossa, que foi tirando, capando, deu uma capada bonita no Windows 10, aí eu só falei, cara, o seu TCC está pronto, olha só que interessante, né? A solução está pronta, entendeu? Porque deu uma capada, e aí eu comentei algumas melhorias, só tipo assim, às vezes o cara não quer tirar isso, quer tirar aquilo, mas tipo assim, bota um botão ali, tipo assim, botar o Windows zerado, assim, capa ele todo, tira todos os recursos e deixa ele capado. Então, às vezes, você tem essa situação. A gente bate o olho e fala, não, isso aqui está pronto, entendeu? Às vezes você propõe uma coisa melhor. E quando o aluno, às vezes, não tem noção do que quer fazer, a gente tenta puxar para o nosso lado, né? Se eu conheço mecânica de bicicleta, eu não vou pedir ele para fazer um caminhão, né? Vamos projetar aqui uma bicicleta, aqui, alguma coisa. Claro. É isso aí. Eu tô com... Oi. Eu tô com uma pergunta aqui do Rafael. Ele perguntou aqui quando eu vou escolher o tipo de trabalho textual, quais os possíveis? Artigo, bibliografia? Bom, Luiz Maurício, você quer responder essa pergunta? Você que é mais experiente aí por questões de coordenação do curso. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Nesse formato, se é que eu entendi a pergunta assim de fato. Nesse formato remoto, a gente redimensionou o nosso TCC. Tá? Então, a obrigatoriedade hoje é a gente desenvolver um protótipo com algumas funcionalidades. Essas funcionalidades, quem vai ser o próprio orientador, não é a coordenação, e a gente fazer a parte escrita num formato de artigo, que ele é menor do que uma monografia de fato, que ela fica muito maior, e eu acho que a gente não está assim, no momento de ter uma parte escrita muito grande. Então, eu não sei se foi exatamente essa a pergunta do Rafael, mas a gente vai direcionar para um artigo, Rafael. Ele falou que sim. Essa era a pergunta mesmo. Nesse momento, tá, gente? Tá? Um artigo ele tem assim, Oi, pode deu uma falar. travada aqui, Kiko. Não, deu uma travada. Essa foi a opção que a gente teve de fazer o trabalho com LaTeX, com vocês. Né? A gente está preparando um esquema para vocês já terem, como o Kiko na aula passada demonstrou, né? A gente já tem um esquema todo, um script todo armado naquele formato. Caso algum orientador queira fazer alguma coisa diferente do que está ali, é só passar, que é muito fácil incluir ou alterar esse script, né? Vou chamar assim de script, né? No LaTeX, e aí a gente desenvolve ali. Tá? Então, a parte escrita, não estou falando do conteúdo, mas em termos de formatação, de organização, diagramação de figuras, tabelas, gráficos, se forem utilizados, e etc., essa parte vai ficar bem natural, bem rápido.
Vocês não vão ter que fazer. Eu lembro até que teve um aluno aí que, na hora que a gente estava apresentando o LaTeX, falou: pô, eu fiz isso tudo na mão no Word, deu um trabalho. Isso não vai ter. Essa coisa toda da parte escrita, vocês vão se preocupar com o conteúdo. Isso sim, com o conteúdo vocês vão ter que se preocupar. Vai lá, Kiko. Não, é só porque eu acho que a pergunta dele é se poderia ter feito, fazer nesse momento trabalhos, acho que exclusivamente de revisões bibliográficas. Eu acredito que essa tenha sido a pergunta. Não, é isso mesmo, Rafael. Você queria saber se é possível fazer outros tipos de trabalho, como revisões bibliográficas exclusivas, sem desenvolvimento? Não sei se foi essa a sua pergunta, mas nesse momento, né, devido à situação, a gente está um pouco restrito, né? Então a gente está pedindo sempre a criação aí de um protótipo, né, para que vocês possam apresentar. E para a questão da parte escrita, como o Luiz Maurício comentou, a gente vai entregar para vocês um template já pronto para o Overleaf, né, para vocês simplesmente irem lá em LaTeX e preencherem praticamente. O trabalho de vocês vai ser praticamente preencher ali com a parte de introdução, a parte de desenvolvimento, né, as suas conclusões do trabalho. Tá? Isso acredito que vai facilitar muito, né, a vida de vocês, e vocês vão ver, conhecer também esse tipo vão ter essa intimidade aí com o LaTeX, que é uma ferramenta importante para publicações, né, futuras publicações. Vocês vão ter essa vantagem. Tá legal? Pessoal, eu acho que está chegando a hora, né, dos alunos. Eu acho que eles têm outra aula em seguida, né? Eu gostaria de despedir aí, agradecer a presença dos professores, né, o Vinícius e o Fernando. Muito obrigado, meus amigos, eternos amigos, né? E abrir assim uma última palavra, né, dos nossos visitantes para a gente encerrar a aula de hoje. Fernando? Opa, aqui pessoal, primeiro, antes de tudo, queria que vocês saibam do orgulho que eu tenho de estar assim, ajudando vocês, e a gente tem o objetivo de ajudar. A gente está aqui para... A gente já teve, todo mundo aqui já teve experiência no mercado de trabalho e a gente quer que vocês se desenvolvam, que vocês tenham sucesso, que vocês tenham saúde, vocês e a família de vocês tenham saúde, tenham seus filhos, tenham seu salário, seus empregos, um futuro de sucesso para todos vocês. É tudo que a gente quer. A gente não quer só estar aqui como funcionário público, não. A gente quer atuar na sociedade, quer ajudar as pessoas a crescerem, que vocês possam ter o futuro de sucesso de vocês, e isso vai nos deixar felizes. Pelo menos eu fico muito feliz quando eu vejo que eu consegui participar dessa forma. Tá? Ó, muita saúde para vocês, saúde e a família de vocês, muito sucesso. E vocês estão em boas mãos, que esses grandes amigos aqui, os professores, são muito bons. Obrigado, Fernando. Vinicinho? Acho que é difícil falar alguma coisa depois do que o Fernando falou, né? Mas é isso aí, né? Assino embaixo aí do que o Fernando falou, né? É uma gratificação, muito gratificante ver isso, né? É lembrar que vocês hoje são nossos alunos, mas daqui a poucos anos vocês podem virar nossos colegas de trabalho, nossos chefes, né? Então é muito gratificante para mim, eu me sinto muito orgulhoso de mim, muito feliz, né? Por exemplo, Luiz, enquanto Luiz Maurício, eu chamo ele de professor, porque foi meu professor e, né, hoje nós somos colegas de trabalho, mas o respeito, carinho de tudo que eu aprendi com ele. Fernando e o Francisco foram meus professores, não de forma oficial, mas esses três aí aprendi muita coisa com eles, né? E hoje eu vejo os alunos hoje, né? Tem muitos alunos, né? Grande parte dos meus ex-alunos hoje se aprofundaram em determinadas áreas que dão um banho na gente, né? Você fica babando assim com o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Então, essa relação tem que ser uma relação muito boa, muito humana, professor-aluno, entendeu? A gente
se coloca um pouco numa questão hierárquica, por questões de disciplina, né, para manter uma certa organização, mas é um carinho que a gente tem por vocês, né, de vocês saber que daqui a pouco vocês estão agora, vocês que são adolescentes, então já estão se tornando adultos, então logo, logo vocês são nossos colegas de trabalho aí, vocês vão estar ajudando a gente vai estar ajudando vocês, e profissionais formados, né, isso aí, obrigado aí por me chamarem para participar. A gente que agradece, né, Luiz Maurício? Sim, sim, agradecemos de muito, de coração mesmo. Eu acho que foi uma grande ajuda, uma belíssima fala e um momento muito difícil para todos nós, para esses alunos, então, acho que está muito pior, está muito ruim, e a gente tenta fazer o que é possível para melhorar essa trajetória nesse momento, né? A expectativa do 2021, da gente já entrar com um pezinho já dentro da sala de aula, ela acabou não se confirmando, pelo menos ainda não se confirmou, com essa velocidade que nós estamos tendo com a vacina, mas o que tem é o que a gente tem que fazer. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente deseja de fato, né? Mas tem que aproveitar o que dá para fazer. O que dá para fazer hoje é o que nós estamos fazendo, né? Na melhor forma possível, tentando ajudar, tentando contribuir, tentando entender, mas tentando empurrar para frente também, tentando jogar para cima, vamos tocar nossa vida, porque a vida continua. Tá? Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Fernandão, parceiro, gente boa, Vinição aí, grande aluno, colega de trabalho hoje. Tá? Muito obrigado. Eu fui aluno do Kiko também, na época estava na 5ª série, mas isso aí não fala não por causa da idade dele. Isso aí, Kiko. Valeu, valeu. Não, isso é impossível, Luiz Maurício. É impossível. Então, pessoal, muito obrigado, tá bom? Eu vou liberar vocês, né? Tenham uma boa tarde, boa semana, bons estudos. E qualquer dúvida aí que vocês precisarem, tá? Podem recorrer a gente e vamos trabalhar, vamos fechar aí esses temas dos orientadores essa semana, hein? Tá bom? Tudo de bom para vocês. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde, valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal.